Vamos compartilhar, ao abordar este tema, os textos bíblicos em Lucas, capítulo 5, versículos 12 a 16, por ser mais detalhado, embora o mesmo assunto seja considerado em Mateus, capítulo 8, versículos 1 a 4, e Marcos, capítulo 1, versículos 40 a 46. Vejamos então Lucas, capítulo 5, versículos 12 a 16. E aconteceu que, quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. Conforme escreveu Lucas, aquele homem estava coberto de lepra, ou seja, padecia de doença avançada. Muitas outras doenças de pele, mais de 60, eram consideradas como lepra, impondo, pelo forte preconceito existente na época e pelo medo de contágio, o alijamento do indivíduo do seu convívio com sua família e com a sociedade. O doente era considerado um pária, um ser repugnante, um morto-vivo. Nesta situação, pelo cometimento de pecado, pois a lepra era considerada sinal de impureza espiritual. A dor do desprezo e abandono era superior à dor pela doença, até porque, em sua fase avançada, ela ataca os nervos periféricos, isto é, aqueles que não são da medula espinhal e do cérebro, o qual contém nervos e com nervos se comunica com o corpo. Essa doença, ainda na atualidade, é objeto de grande preconceito, o que motivou, para disfarçá-lo ou atenuá-lo, a mudança do seu nome para mal de Hansen e o acometimento dos nervos periféricos, provocando total perda de sensibilidade táctil e dolorosa nas extremidades do corpo do doente, processo que é conhecido como neuropatia hansênica ou neuropatia da hanseníase, leva à possibilidade de lesões por traumas não percebidos devido à insensibilidade local e se agravam porque naquela época não havia qualquer tratamento, para esta doença. Se após tanto tempo ainda é forte o preconceito contra esses pacientes, a ponto de não raramente serem esquecidos por seus próprios parentes em leprosários, construídos geralmente em locais afastados, fácil é perceber o desprezo que sofriam os hansenianos naquela época. Os vários traumatismos em áreas com perda da sensibilidade, a perda de partes do corpo, como dedos das mãos e dos pés, as ulcerações, o edema de face, manchas pelo corpo, impossibilidade de higienização, tornavam essas pobres criaturas objeto de indescritível desprezo, sendo obrigadas a andar com vestes rasgadas, sujas, cobrindo a boca com pano, não se aproximando de ninguém. Eles andavam gritando impuro, impuro, ou com um sinete para indicar sua aproximação, a qual não podia ser menor que 2 metros. Aquele homem que procurou Jesus enfrentou mais uma vez o desprezo e até risco de apedrejamento pelo povo para chegar próximo daquele em quem cria que poderia curá-lo. Ao encontrar-se diante de Jesus, prostrou-se diante dele e o adorou, dizendo: Se quiseres, podes curar-me. Jesus não somente o curou imediatamente, tocando nele de modo a afagá-lo, demonstrando que seu amor por ele independia do estado no qual se encontrava,
que para ele, que é o médico dos médicos, não existe problema insolúvel ou mal incurável, pois a própria palavra de Deus diz em Isaías 53, versículo 5: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras fomos sarados. Ele veio para pagar nosso impagável débito para com a perfeita justiça de Deus, para curar nossas enfermidades e para nos chamar ao arrependimento pelos nossos pecados. Ao achegar-se curar aquele homem portador de repugnante aspecto, ele nos deu mais uma demonstração do seu amor por nós e do seu ilimitado poder. Demonstrou que nos ama, não importa o estado em que estejamos, que somos preciosos para ele, o Senhor dos senhores e o médico dos médicos. Enviou esse homem, então, agora completamente curado, para que se cumprisse o que determina a lei de Deus ao sacerdote, levando sacrifícios, sendo atendido fora do acampamento para evitar eventual contágio de alguém, caso não estivesse curado. Ele devia levar 2 aves vivas e puras, cedro, um ramo de hisopo, fita vermelha, água corrente coletada em vasos de barro. Somente o sacerdote, e não o médico, poderia comprovar sua cura, reintroduzindo aquele homem ao convívio social. Ao mandá-lo procurar o sacerdote, Jesus recomendou que o homem guardasse sigilo do ocorrido. No entanto, ele começou a espalhar por todos os lugares, movido por grande alegria que havia sido curado. Isso fez com que multidões passassem a procurar Jesus com seus enfermos para que fossem curados. A tal ponto era o número dos que o procuravam que ficava inviabilizada a permanência de Jesus nas cidades. Quando Jesus pedia para que os enfermos não falassem sobre milagres por eles recebidos, mas eles falavam. No entanto, em 2 Timóteo capítulo 4, versículos 1 a 5, diz o apóstolo Paulo: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos em sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo coceiras nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme suas concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Porém, quantas vezes fazemos isto? Quantos conhecem a fé que professamos? Não são poucos os que se omitem em muitas ocasiões de falar sobre Jesus e sua missão aqui na terra. Que o Senhor nos encha o coração de espírito de ousadia, não de medo, para que sejamos o que a palavra de Deus diz em Mateus capítulo 5, versículos 14 a 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, conforme Mateus capítulo 3, versículo 9, Marcos capítulo 4, versículo 9, Lucas capítulo 8, versículo 8 e Apocalipse capítulos 2 e 3. Ao meu Deus e Pai por Cristo Jesus, toda a honra, toda a glória, de eternidade em eternidade. Amém.